No outono passado havia um monte de sabiás voando por aí, pensa Leopoldo, observando pela janela um trecho de seu parreiral pronto para a colheita. Tudo está muito quieto, quieto demais, conclui o pensamento, enquanto seus olhos lentamente se voltam para a tela de um computador, onde aparece a imagem de uma mulher jovem de semblante agradável e natural. Leopoldo começa a pressionar seguidamente uma tecla e a cada toque aparece uma imagem diferente da moça, sempre em poses improvisadas durante as atividades cotidianas. É Alice, sua esposa. Ela está sempre sorridente e descontraída, fazendo do conjunto daquelas fotos um panorama dos dias felizes que têm transcorrido naquela fazenda. Vendo as imagens, Leopoldo avalia como aquela mulher é importante na sua vida, dando-lhe suporte e equilíbrio para tocar os negócios e compartilhando consigo o prazer na cama. Um movimento no meio do parreiral interrompe-lhe a meditação, atraindo o olhar de Leopoldo novamente para a janela. Naquela paisagem imóvel, estranhamente quieta, aparece a figura de um homem correndo em direção à casa. É o Nico. Parece aflito para me contar alguma coisa, pensa o fazendeiro, vendo seu capataz aproximando-se. Porém, para a surpresa de Leopoldo, em vez de concentrar-se no motivo do alvoroço de seu funcionário, sua mente lhe traz lembranças vivas de outra época, de outra situação bem diferente. Enquanto espera Nico subir as escadas para chegar ao seu escritório, vem-lhe à mente histórias que ouviu sobre uma bisavó sua, chamada Carmen, que teve uma morte muito trágica. Quando ainda era criança, Leopoldo ouvia muitos relatos sobre a vida dela na usina de cana onde ela era obrigada a viver e trabalhar como escrava, mesmo depois de a escravidão ter sido abolida havia vários anos. Para seu azar, caiu no gosto do senhor do engenho, que fez dela sua amante. Como escrava, não tinha como desobedecer ao seu dono. Se não se submetesse aos seus caprichos, seria morta. De início, essa situação lhe trouxe vantagens, pois gozava de um regime de trabalho menos extenuante que o das outras escravas, além de alguns outros pequenos privilégios. Mas quando a patroa, Dona Gonçala, ficou sabendo da traição, a escrava amante não teve mais sossego. A cada ausência do senhor, Carmen era castigada, a pretexto de erros e faltas cometidas no serviço. Era confinada, açoitada e humilhada. Como suas queixas ao senhor de nada adiantavam, pois ele não queria perturbar seu ambiente doméstico por causa dela, a patroa continuou impingindo-lhe castigos cada vez mais violentos, especialmente depois que Carmen ficou grávida. A intenção de Dona Gonçala era provocar o aborto com os constantes espancamentos, mas não adiantou. A escrava amante deu à luz seu filho bastardo. A essas alturas, a ira de Dona Gonçala era muito grande, tanto que mandou arrancar os seios de Carmen e desfigurá-la, para que não atraísse mais o desejo de seu marido. Pouco tempo depois, a desafortunada bisavó de Leopoldo teve uma morte atroz, consequência de outro castigo. Seu filho foi criado na fazenda como um serviçal, mesmo com o conhecimento do senhor de engenho de que era seu filho bastardo. Não teve qualquer tratamento diferenciado por isso. O menino, chamado Lucas, foi crescendo, revoltado com a indiferença de seu pai e com a realidade social em que vivia. Levou uma vida muito difícil, pois não tinha uma profissão certa na fazenda e por isso não conseguia achar algum trabalho que lhe permitisse uma vida com um mínimo de dignidade. Anos depois, casou-se com uma moça chamada Helena e os dois foram procurar uma vida melhor em uma pequena cidade bem distante, onde mora hoje Leopoldo. Da mesma forma com que essas imagens apareceram na mente de Leopoldo, sem qualquer motivo, elas cessam, deixando ao vinicultor a reflexão de como ele próprio, filho de um pedreiro e uma faxineira, conseguiu vencer na vida. Ele conseguiu dar a volta por cima. Hoje, Leopoldo é dono de uma fazenda. As relações sexuais que ele mantém com sua mulher são frutos do amor e do respeito mútuo, e não de poder, de dominação e da violência, como foi com sua bisavó. Seus funcionários são bem pagos e têm condições dignas de sobrevivência. É esse histórico de luta e superação que dá a Leopoldo a disposição inabalável ao encarar Nico, o capataz que está à sua frente com uma expressão alarmada.
Patrão, estamos com 4 empregados doentes. O médico diz que é uma tal de virose, muito forte. Droga, logo agora que a colheita tem que começar, exclama Leopoldo. Isso vai atrapalhar muito. Muito mesmo, completa Nico. O médico também disse que toda a fazenda deve ficar em observação. Parece que esse troço se espalha muito fácil e deve ter mais gente infectada por aí. Leopoldo bate com a mão fechada na mesa num gesto de irritação. Seu semblante assume um ar muito preocupado ao concluir. Então o caso é sério, e logo agora que tudo parecia resolvido. E apontando para o capataz, ordena decidido. Quero que você vá à cidade conseguir gente para trabalhar. Traga quantas pessoas você puder. Se não houver serviço, eu pago o tempo em que elas ficarem aqui. Só não podemos arriscar não ter gente aqui para trabalhar. Você sabe que se não entregarmos essa colheita no dia certo, vamos perder a fazenda. Eu sei, patrão, vou já, responde Nico, retirando-se. Leopoldo sai do prédio da administração e começa a andar pela propriedade, olhando para as parreiras. Elas são a materialização de um sonho, resultado de anos de sacrifício e muito trabalho para conseguir o dinheiro com que ele pagou 80% do preço da fazenda. Os outros 20% deverão ser completados com a entrega do produto desta safra, 150 toneladas de uva. Está tudo aí maturado, é só colher. Tinha que aparecer agora uma doença para atrapalhar? Seus pensamentos são interrompidos pela buzina de um jipe que para ao seu lado. O motorista, um empregado seu, lhe dirige a palavra. Patrão, o Dr. Moreira está na sua casa. Pediu para examinar a todos, inclusive o senhor. O Dr. Moreira Vaz é praticamente o único médico daquela cidade, apesar de nem ter completado o curso de medicina. Sempre foi um quase médico, que receitava remédios. Mesmo assim, todos confiam nele, pois seus diagnósticos sempre se confirmam. Nas questões de saúde pública, a prefeitura somente toma providências a partir de seus laudos, ainda mais em casos de epidemias. Por isso, sua presença traz a Leopoldo ao mesmo tempo alívio pelo atendimento e apreensão pelas consequências que pode provocar. Chegando à sua casa, ao entrar na sala de estar, se depara com Alice, abatida e com os olhos úmidos, que corre até ele e o abraça, dizendo: Que bom que você chegou. O Juca está com uma febre altíssima. O Dr. Moreira deu-lhe uma injeção e disse que, se ele não melhorar até amanhã, deverá ser internado. Ainda estão frescos na mente do fazendeiro, apesar dos últimos aborrecimentos, os pensamentos carinhosos que dedicou à sua esposa, que o fazem receber o abraço mais afetuosamente que de costume. Porém, antes que ele responda, o médico sai de um quarto no mezanino e, com ar preocupado, começa a descer as escadas para a sala, dirigindo-se a ele. Boa tarde, Sr. Leopoldo. O estado de seu sobrinho inspira cuidados, assim como de pelo menos 5 de seus empregados, que estão de cama nos seus alojamentos. Só falta o senhor para ser examinado. Acredito que se sentirá mais à vontade no seu quarto. Podemos ir para lá? Na caminhada até o cômodo escolhido, o fazendeiro tenta engatar uma conversa com o Dr. Moreira, mas recebe apenas respostas monossilábicas de seu interlocutor, ficando clara a sua falta de disposição para o diálogo. Aliás, Leopoldo nota que ele está com um ar mais carrancudo e ríspido que de costume e fica intrigado com o motivo disso. Durante o exame clínico, várias vezes tenta obter informações do médico quanto à real situação do pessoal da fazenda, mas este limita-se a dizer sempre que a gravidade da epidemia só poderá ser avaliada pela reação dos doentes em 1 ou 2 dias, que por hora é muito difícil afirmar qualquer coisa. Aquela típica e irritante resposta evasiva dos médicos quando ansiamos por definições. É óbvio que essa atitude deles é motivada pela cautela de não fazer um diagnóstico precipitado, mas não no caso do Dr. Moreira. Suas intenções, na realidade, não têm nada de consciência profissional. Enquanto procede ao exame clínico em Leopoldo, o médico sente crescer em seu íntimo uma grande antipatia por seu paciente. E o fazendeiro, acreditando que está sendo cuidado por mãos amigas, nem sequer suspeita que tortuosos planos estão sendo arquitetados nesse exato momento. Com a mesma secura e economia de palavras com que o tem tratado, o médico encerra o exame, dizendo-lhe que não apresenta sinais de virose e fazendo as recomendações de praxe.
Como já havia examinado a todos, guarda todos os seus instrumentos na mala e vai embora calado. Dirigindo seu automóvel de volta para o consultório no qual atende na cidade, ele reflete sobre as condições de saúde naquela fazenda, certo de que não há ali nenhum caso grave de virose. Todos estarão bem em pouco tempo. Mas ele ficou sabendo da urgência de Leopoldo em entregar o produto da colheita no prazo estipulado, sob pena de perder a propriedade por quebra de contrato. Isso praticamente o deixa nas suas mãos, situação de que o Dr. Moreira quer aproveitar-se. Está incomodado. Desde sua mais tenra infância, sua família teve ótimas relações com a família de Agenor Miracaia, o homem que vendeu a fazenda que hoje Leopoldo e Alice administram. A família Miracaia é rica e poderosa, e ajudar Agenor agora poderá lhe render muitos frutos no futuro, principalmente na forma de apoio à sua candidatura como vereador. Ao Dr. Moreira não tem a menor importância o prejuízo que suas atitudes poderão causar àqueles humildes agricultores. Não se conforma em ver aquela gente que veio do nada, da pobreza, se arvorar a ser dono de uma fazenda. O médico passa ao largo pelo fato de que eles mereceram o que possuem, pois trabalharam arduamente e com responsabilidade e que têm tanto direito quanto qualquer um de lutar pelo sucesso. Apesar disto, o falso médico quer fazer de tudo para impedir o sucesso daquela colheita. Depois de ser examinado, Leopoldo acompanha sua esposa até o quarto de Juca, filho da falecida irmã de Alice, que contempla apreensiva o profundo sono do menino de 6 anos. O Juca está tocando flauta cada vez melhor. Tem muito talento, garante Leopoldo, tentando animar sua preocupada esposa. Ele estava justamente tocando flauta quando começou a sentir essa maldita febre, comenta Alice. Não se preocupe, querida. Logo o Juca estará bem. Agora chega de problemas. Vamos resolvê-los no devido tempo. Melhor pensar em coisas mais agradáveis. Achei na internet uma massagem muito excitante. Quer experimentar? Pergunta Leopoldo, apontando na direção do quarto do casal. Estou ansiosa, responde Alice com um sorriso malicioso. A partir de então, eles se entregam um ao outro para o jogo do amor, aquele território mágico que parece não obedecer à ordem cronológica do resto do mundo. É tudo um tempo só, girando no eixo de seus corpos. O desfrute dos órgãos faz os dois perderem a noção dos limites físicos de cada um. Tudo é dos dois. Nesse momento, o que cada um deles precisa no mundo está ali no outro. Assim continuam longamente até terem seus desejos satisfeitos. A partir de então, ficam deitados, abraçados, apenas apreciando o bem-estar da intimidade, sem perceber que já anoiteceu. Porém, o enlevo desse momento é inconvenientemente interrompido por batidas na porta. É Nico, chamando lá fora. Leopoldo, a princípio furioso, em poucos segundos intui que apenas um assunto de extrema gravidade faria o capataz entrar na sua casa e perturbá-lo no quarto àquela hora. Assim, é com expressão sobressaltada que atende o importuno. A figura de Nico sugere ter havido uma catástrofe. Pálido, pedindo 1000 desculpas, entrega um comunicado a Leopoldo, balbuciando que a prefeitura interditou a fazenda por motivos sanitários. Os empregados não infectados não podem trabalhar e os doentes devem ser transferidos para o hospital da cidade. A fazenda também não pode contratar novos empregados até que um laudo da Secretaria da Saúde ateste que ela tem condições sanitárias adequadas, o que poderá levar semanas. Isso é coisa do Dr. Moreira, grita Leopoldo muito irritado, depois de ler o comunicado da prefeitura. Ele está querendo nos prejudicar, conclui Alice. Nenhuma fazenda das redondezas foi interditada, mesmo com essa virose correndo solta por aí, deixando muita gente de cama. Justo agora que eu trouxe várias pessoas da cidade para ajudarem na colheita e garantir a entrega no prazo, lamenta Leopoldo. Vou até a cidade falar com o prefeito, decide Leopoldo vestindo-se, mesmo nessa hora da noite sem o de encontrá-lo. Extremamente nervoso, Leopoldo entra em seu jipe e segue para o rumo traçado, enquanto relembra seu encontro com o Dr. Moreira naquela tarde.
Ele estava tramando esse golpe durante o exame, o infeliz. Mas o que eu lhe fiz? Por que uma atitude tão canalha gratuitamente? Pergunta-se o fazendeiro, sem entender as razões do ataque que está sofrendo. Depois de rodar por cerca de meia hora, Leopoldo estaciona em frente a um bar na entrada da parte mais urbanizada da cidade, onde as pessoas costumam reunir-se às noites. Com passo rápido, dirige-se ao balcão, onde um grupo de homens bebe e conversa ruidosamente. Um deles é Barbosa, o prefeito, que ao ver Leopoldo entende instantaneamente a situação e reage prontamente. Alto lá, amigo, o expediente já acabou faz tempo. Vá resolver seus problemas na prefeitura amanhã. A virose dos meus empregados está controlada. Se eu não puder fazer a colheita, vou perder minha fazenda. É isso que o Dr. Moreira está querendo, grita Leopoldo, exaltado. Isso não me interessa, dispara o prefeito. Estou cumprindo minha obrigação, interditando sua fazenda. Agora pare de me perturbar ou vai preso por desacato. Percebendo que é inútil insistir, Leopoldo adverte. Vocês querem me prejudicar, mas não vão conseguir. Eu vou fazer essa colheita no prazo. Dá as costas ao grupo de bebedores, caminhando com passos duros em direção ao seu jipe, enquanto ouve as risadas de dentro do bar, acompanhadas do escárnio do prefeito. Não se preocupe, tenho certeza de que o dono da fazenda, o Dr. Miracaia, vai deixar você trabalhar lá por uns troquinhos. Dali a pouco, ali se vê pela janela seu homem voltando. Enquanto ele se aproxima, seu andar deixa claro o momento difícil. Porém, quando entra na sala, a expressão facial dos dois não é de desespero. No olhar que eles trocam está o reconhecimento de uma situação familiar, que conhecem tão bem, a situação limite, que acontece quando o mundo conspira para a derrocada de seus anseios por igualdade de condições e realização pessoal, e é necessária uma atitude extrema. Não há palavras, mas eles se entendem muito bem. Sabem que estão diante de um desafio sobre-humano e terão que superar seus limites físicos. De manhã, conforme as ordens da prefeitura, os empregados da fazenda são levados para a cidade pelo capataz. Todos são acomodados em 3 vans. No caminho, porém, ao passarem pela porteira, avistam, perto da cerca da propriedade, Leopoldo e Alice colhendo uvas no parreiral. Então eles entendem a intenção de seus patrões. Eles vão colher tudo sozinhos? 150 toneladas em uma semana? Indaga um dos funcionários. Nem por milagre, avalia outro. Trabalhando muito, uma pessoa consegue colher 1 tonelada por dia. A notícia corre rapidamente na cidade, atraindo um grupo de curiosos, que se postam do lado de fora da cerca da fazenda para acompanhar a hercúlea missão a que se propuseram aqueles agricultores desesperados para não perderem sua propriedade. Às 10 horas, o casal de fazendeiros, sem poder contar com qualquer ajuda, começa a encarar sozinho a insana tarefa de fazer toda a colheita de 150 toneladas de uvas em 7 dias, o prazo fixado no contrato. A cada fileira de parreiras que marido e mulher terminam de colher, ficando com isso perto da cerca, os curiosos perguntam se estão bem e se acham que vão conseguir colher tudo. Leopoldo, com um olhar sereno, apenas faz sinal de positivo com a cabeça e continua seu trabalho. Ao raiar do segundo dia, chega uma caminhonete perto do grupo de curiosos. Dela sai Agenor Miracaia, o vinicultor que vendeu a fazenda a Leopoldo. Junto dele está Barbosa, o prefeito. Com um olhar penetrante, eles chegam perto da cerca para avaliar a situação. É humanamente impossível eles conseguirem sozinhos, conclui o vinicultor. Barbosa, você tem certeza de que eles não têm algum empregado escondido pelo meio do parreiral ajudando o tal Leopoldo? Absoluta, garante o político. A fazenda está cercada pelos fiscais da prefeitura. Ninguém entra nem sai sem ser visto. Agora há pouco já esteve um lá dentro para constatar. Eles estão sozinhos. Dali a pouco, Leopoldo e Alice começam a se aproximar do fim de mais uma fileira de parreiras, quando, à distância, avistam os novos visitantes, reconhecendo rapidamente Miracaia e Barbosa. Eles vieram ver a nossa penúria de perto, como urubus, murmura Alice. Mas eu vou diminuir as esperanças deles, responde Leopoldo e grita para os novos observadores. Olá, Sr. Miracaia. Veio ver se vai faturar uma bela fazenda sem fazer força?
Vocês têm 6 dias para me entregar 150 toneladas de uvas. Senão, pelo contrato que assinamos, a fazenda retorna para mim, sem que eu tenha que devolver-lhe os valores que você já pagou. Você acha que vai conseguir somente com você e sua mulher colhendo as uvas? São 20 hectares, observa o vinicultor, sem conter um riso de satisfação. Já colhemos quase 7 toneladas entre ontem e hoje, redargue Leopoldo. Mas para isso vocês trabalharam 24 horas sem parar, desafia Miracaia. Até quando vão resistir? Pode esperar pela uva lá na sua vinícola. Ela será entregue no prazo, garante Leopoldo, voltando ao trabalho. Assim continua o casal na sua desumana e torturante tarefa sob os olhares dos curiosos a cada vez que chegam perto das divisas da fazenda. Na sua maioria, os passantes são solidários àqueles agricultores colocados numa verdadeira armadilha. Também acompanham o desenrolar dos acontecimentos uma dúzia de fiscais da prefeitura espalhados pela fazenda para evitar alguma eventual ajuda ilícita. O regime de trabalho de Leopoldo e Alice consiste simplesmente em trabalhar 24 horas por dia, parando 30 minutos a cada 4 horas para a alimentação. Eles sabem que, mesmo assim, é impossível colher a produção exigida no tempo previsto no contrato que assinaram, mas também sabem que a outra opção é simplesmente desistir da luta, o que consideram inaceitável. Estão trabalhando há 40 horas e já o cansaço de uma noite não dormida está pesando muito na disposição física e no rendimento do trabalho. O casal ainda tem mais de 90% da colheita por fazer. Seus grandes inimigos a esta altura são o desânimo e a desesperança, e para evitar que eles se instalem em seu espírito, Leopoldo e Alice adotam a estratégia de conversar. Falam de tudo enquanto trabalham, da família, dos planos para o futuro, da comida que a enfermeira de Juca está preparando. Quando os assuntos acabam, eles passam a cantar. Os calos nas mãos e as dores nas juntas começam a aparecer, quando chega mais uma madrugada. Naquele silêncio, ouve-se apenas os instrumentos que cortam os cachos de uva. O casal de colheiteiros já não conversa mais para manter o moral elevado. Estão entorpecidos pelo cansaço e preferem não gastar energia com outra coisa senão o trabalho. Quando muito, de vez em quando transmitem confiança um para o outro por meio de uma troca de olhares. Mas lá no fundo, permeando seus pensamentos e ora aumentando a determinação deles, ora travando seus esforços, está a raiva. Uma revolta crescente com a injustiça com que estão sendo tratados essa violência gratuita. Que mal eles fizeram contra aquelas pessoas que, usando indevidamente sua autoridade legal, lhes impõe tamanho sofrimento? Os dois lembram ao mesmo tempo de Miracaia e Barbosa rindo deles, na véspera, ao vê-los naquela situação. Imaginam também o Dr. Moreira participando daquele escárnio. As gargalhadas dos três, ecoando nas mentes de Leopoldo e Alice, aumentam sua raiva e, por consequência, também sua vontade de vencer esse desafio, para não sucumbir a tamanha maldade, esperando que algum milagre venha em seu auxílio. Como Alice e Leopoldo sairão desta armadilha? Por que Leopoldo lembrou-se de sua bisavó ao enfrentar este desafio? Que influências terá o passado colonial no resultado desta luta? Se você gostou deste videoconto, dê um like e compartilhe. Você pode conhecer este conto na íntegra e mais outros 10 contos no livro Corpos em Solo Bruto, de Georg Min. Ele está à venda no site da Amazon. É só escrever o nome do autor na área de busca. Você terá acesso às primeiras páginas e poderá baixá-lo. Importante, o livro não tem ilustrações. O e-book contém um texto corrido, feito para quem aprecia o prazer da leitura de histórias que entretenham e façam pensar.